Chegou a hora. Chegou a hora do Flamengo fazer com o PSG o que o Serge Gainsbourg fez com a Jane Birkin. Meu Deus. Se vier uma Charlotte daí, tá ótimo, né? Se nascer uma Charlotte Se nasceu Gainsbourg a daí, Charlotte, tá ótimo. desta relação, vamos fazer esses franceses gemerem em campo hoje, Killing. It's time! Felipe Killing, direto de Doha, no Catar, vai contar pra gente como é que tá a expectativa para este dia da grande final do Mundial Interclubes entre Flamengo e Paris Saint-Germain. Killing, bom dia pra você. Tudo bom, Megali? Bom dia a você, Sheila, Carla, Bernardo, acho que está aí no estúdio também, Tá Carioca. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, dá para perceber agora clima de final, clima de Intercontinental, porque nas quartas contra o Cruz Azul, depois diante do Pirâmides, eu falava, né, pouca presença de torcedor, até mesmo de jornalistas, mas agora a situação mudou. Já encontrei diversos torcedores flamenguistas, inclusive agora há pouco passou um torcedor flamenguista aqui, e aí um outro estava num táxi e gritou, vai Flamengo! Já está naquele clima bacana. Ontem, na coletiva de imprensa do Luiz Henrique, lotada, jornalistas de várias partes do mundo, e casa cheia, viu? Cerca de 40 mil ingressos foram vendidos. E eu já encontrei flamenguistas que vieram do Brasil, evidentemente, né? Fizeram esse esforço de última hora, agora que o time está classificado para a decisão, mas de outras partes do mundo, como, por exemplo, da China. Encontrei um flamenguista que veio dos Emirados Árabes Unidos, flamenguistas que vieram da Europa, mas o Paris Saint-Germain deve contar com o apoio dos catares, já que o PSG é um desses instrumentos de investimento do Catar para promover o país por meio do esporte, e eles fizeram um pacote para os torcedores franceses sensacional, olha só. 150 euros, dá algo em torno de R$1.000, com direito à passagem, traslado do aeroporto para o estádio e, evidentemente, o ingresso. Vão viajar de Qatar Airways, que é uma baita companhia aérea. Não, muito. Vão comer super bem. R$1.000 é ingresso. Exato. Ingresso de pista para um show aqui no Brasil. Exato. Eles vão fazer um bate-volta, mas a viagem de Paris até o Qatar dura 6 horas. É um voo direto na Qatar Airways, que é sensacional. E aí o avião chega aqui às 3 da tarde no Aeroporto Internacional de Doha. Tem ônibus lá esperando para levar a turma até o estádio Ahmad Bin Ali. Depois eles vão para a partida, podem andar no shopping lá, curtir. Às 3 da manhã, o avião de volta, podem ir dormindo, vão comer. Então, imagina, ingresso, passagem, alimentação por 150 euros é mais barato do que ir num jogo da Liga dos Campeões na Espanha, que é um país vizinho. Então, tem essa ajudinha. Ontem aconteceu o prêmio FIFA The Best aqui e o Dembélé ganhou. E amanhã é feriado nacional, né? O feriado do Catar é o principal feriado, as ruas aqui já sendo enfeitadas, vai ter desfile militar. Então eles estão preparando toda a festa para o Paris Saint-Germain ganhar, viu? É bem provável que o emir do Catar esteja lá. Eu acho que na dúvida o juiz vai acabar dando para o Paris Saint-Germain, mas enfim, não acho que a arbitragem vai favorecer deliberadamente o PSG, mas que tem todo um enredo aqui para o PSG conquistar esse título, tem, mas o Flamengo é um time duro, é um Flamengo experiente, mas não vai ser fácil. Se soubesse a cara do Bernardo ouvindo tudo isso aqui no estúdio, Felipe Killing. Ô, Bernardo, vamos pegar as últimas vitórias do Brasil. São Paulo e Liverpool, Inter e Barcelona, isso. Corinthians e Chelsea. Isso. De todos esses confrontos, agora temos Flamengo e PSG. Qual é o confronto em que havia a menor diferença técnica entre os dois times e onde é que Flamengo e PSG entram nesse ranking? São Paulo e Liverpool, eu acho que Flamengo e PSG em segundo lugar. São Paulo e Liverpool era a menor diferença. Sim, até pelo trabalho do Rafa Benítez, né? Liverpool tinha o Gerrard, tava 10 jogos sem perder. Não, mas não era esse grande Liverpool, era outro Liverpool, né? Que ganhou até na Bacia das Almas da Champions League. Quer dizer, é teoricamente mais fácil, entre aspas, né, pro Flamengo ganhar do PSG do que foi pro Corinthians ganhar do Chelsea? Pode ser, porque o Cássio teve uma atuação fenomenal naquela partida, né? Não fosse o Cássio, o Corinthians não teria vencido o Chelsea. Como é que chega o Flamengo para essa final e o PSG?
O Flamengo chega muito cansado, vai ser o jogo de número 78 do Flamengo na temporada, né? Enquanto o Paris Saint-Germain começa a temporada justamente depois da Copa do Mundo de Clubes. O Flamengo pode ter o reforço do Pedro, que entrou no jogo contra o Pirâmides, aos 41 minutos. O Pedro não jogava desde a semifinal da Libertadores da América, quando o Flamengo venceu o Racing por 1-0 no Maracanã. Ele quebrou o braço, depois teve uma lesão muscular e pode ser a novidade do Filipe Luís para essa partida. Já o Paris Saint-Germain vai chegar sem o seu lateral direito, que é o melhor do mundo, o Hakimi, jogador marroquino, e o Dembélé e o Marquinhos são dúvidas. O Dembélé tinha uma virose e o Marquinhos uma lesão muscular, ou seja, pode ser um Paris Saint-Germain desfalcado. Muito bem. E como é que afeta o jogo essa história de jogar na casa do patrão, em frente ao patrão? O Felipe Killing matou a charada, né? A festa toda está sendo preparada. O Paris Saint-Germain, a gente falou sobre isso ontem, é o brinquedinho do Emir do Catar. Né? O Catar compra, o Estado compra o Paris Saint-Germain em 2011 e aí leva um monte de jogador, Ibrahimovic, Messi, Neymar, Beckham e Mbappé. E aí não deu certo com essas superestrelas. Aí depois, com um investimento um pouco mais modesto, nada modesto para padrões brasileiros, o Paris Saint-Germain finalmente consegue a UEFA Champions League. Ô, Killing, e não é muito o estilo da família Al Thani, aí os donos do Catar, adotar ações vingativas, né? Sei lá, jogar os jogadores aos crocodilos em caso de derrota, né? Mas ainda assim, os caras vão se esforçar bastante, né? Para não decepcionar o patrão. Sim, de fato, né? Não sei se tem bicho, mas se tiver bicho, vão dar uma grana violenta para os jogadores do Paris Saint-Germain. Mas é um jogo que o próprio Marquinhos, ontem falando com os jornalistas, é bastante importante para o PSG, que nunca venceu o Mundial de Clubes. E ele falou muito bem do Flamengo, né? Que é um time que tem uma proposta de jogo. Até perguntaram, ter jogado com o Botafogo na Copa do Mundo de Clubes muda a forma de encarar? E aí o Luiz Henrique disse, olha, o Botafogo jogou fechado, né? A gente é acostumado a times que jogam fechado ali, mas com o Flamengo a gente imagina que vai ser um time que vai propor o jogo. E o Felipe Luís disse, a gente não vai mudar o nosso DNA, claro que existe um plano. Até o que aconteceu contra o Bayern de Munique serviu como lição, né? O Flamengo acabou cometendo erros, mas perdeu por 4-2 e não pode vacilar. Contra o Cruz Azul, o Flamengo cometeu alguns erros, contra o Pirâmides também. No finalzinho do primeiro tempo, o Maelê, o atacante do Pirâmides, chegou. E contra o Paris Saint-Germain você não pode errar, porque eles não perdem gols. Então, eu acho que até isso, né? O Flamengo errou quando podia, aprendeu quando podia. Então vai ser um jogo que o Flamengo vai estar com a concentração lá em cima, mas algo que o Bernardo falou é verdade, né? Já são 77 partidas na temporada, tem o cansaço que é natural. E vão ser 3 partidas em 7 dias jogando aqui em Doha, no Catar. Mas dá para ver o nível de concentração no dia a dia, como os jogadores estão centrados, como o Felipe Luís também está muito centrado. Vai ser parada dura, vai ser jogão de bola, mas vai ser uma parada duríssima para o Paris Saint-Germain.